eu particularmente, eu fiquei chocado, inclusive, Pedro, com a eleição do Guto Zacarias, né? O substituto do Sim. Holiday. O Holiday reserva, né? Do MBL. Porque o MBL precisa ter um preto, o MBL precisa ter um adolescente engajado, o MBL precisa ter um oriental, o MBL precisa ter um nordestino, que inclusive hoje tem um guri de Salvador, que seria o representante do MBL hoje, que está bombando. Há um tempo atrás, inclusive, vários portais de esquerda, perfis de esquerda, compartilharam vídeos desse rapaz, porque ele fez uma pergunta lá aos bolsonaristas em cima de um trio elétrico na Bahia, e eu não compartilhei porque eu já conhecia ele, eu sabia qual era o modus operandi deles, muito similar ao que acontece com o MBL. Eu fiquei chocado quando eu vi o Guto Zacarias ser eleito, porque a gente precisa lembrar que o Guto Zacarias é o criminoso, possivelmente, que tramou, junto com o Arthur Duval, os ataques ao padre Júlio Lancelotti. E ele admitiu. Pode falar, Pedro. Não, e falar uma informação importante. Estou tentando trazer aqui para a Folha Democrata sobre esse caso do Guto Zacarias. Tem uma ligação muito forte com a Construcap, que é a construtora do Parque do Ibirapuera, que o conselho foi infiltrado com gente do MBL. Então, essa campanha, além de seguir essa lógica que você mesmo falou, Carlito, das representações, o MBL tem uma ligação com construtoras como a Lopes. Então, os caras que falam da Odebrecht, da Lava Jato, utilizam métodos muito parecidos. Tem uma transação de conta aí muito suspeita que eu queria trazer gente que era do MBL para explicar aqui no canal essa questão. Não é uma corrupção explícita, mas é aquela coisa de tipo de grana de construtora. É que nem a doação em cartão pré-pago, né? A gente já ouviu falar nisso antes. A gente já ouviu falar nisso antes. Eu fico muito triste com essa situação toda, porque assim, tem muita gente boa em São Paulo, né? Eu já estive em São Paulo algumas vezes, já passei dia lá no Capão, já visitei Itapecerica, já visitei o Campo Belo, enfim, dentro da minha realidade, diferente da Rosângela Moro, que foi no mercado tirar retrato só, basicamente, para poder publicar na rede social. E que não paga os funcionários. E que não paga os funcionários, né? Eu dei uma rodada ali em São Paulo, ando de metrô, né? Em São Paulo, diferente do Tarcísio, quando eu vou para São Paulo, eu ando de metrô, tá? Vou ali de uma estação para outra, pelo menos dentro de onde eu sei andar ali. Quando não dá para completar o trecho de metrô, eu vou e pego outro tipo de transporte, porque eu estou tentando entender mais São Paulo, conhecer mais São Paulo, porque eu tenho ido para São Paulo muito. Então, diferente do Tarcísio, que decora basicamente linha de metrô, né? Eu basicamente tento andar realmente para entender como é. E eu fico triste, Pedro, porque assim, parte do eleitorado de São Paulo, e eu não posso generalizar, mas uma parte considerável, vota basicamente pelo que vem no WhatsApp. Porque você vê efetivamente o que é que o MBL fez na Câmara de São Paulo. O que é que o MBL fez efetivamente em Brasília? Eu não vou incluir o Kim Kataguiri mais como membro do MBL, porque você sabe eu que tem exatamente um ano, pelo menos, que o Kim Kataguiri está com um pé fora do movimento e o Renan Santos e outras figuras importantes têm adulado ele para, pelo amor de Deus, ele não sair. Eu não posso falar algumas coisas aqui, mas você sabe que tem até mensagens que você já teve contato, e eu também, de grupos de bastidores do MBL, onde está lá o pau quebrando, porque a gente que está de fora desse grupo do MBL tá sabendo que o pau tá quebrando e o Renan tava lá puto para saber quem é que tinha colocado isso para fora. Então, o Kim vai seguir a carreira dele como deputado fora do MBL. Talvez ele puxe uma pessoa para fora do MBL. Eu vi ele muito próximo daquela Amanda Vettorazzo, que não foi eleita aqui em São Paulo. Mas ela ainda está dentro do MBL. O Holiday, por exemplo, morreu, acabou o Holiday, tá claro, o Holiday acabou. O novo Holiday é o Guto Zacarias. O Holiday entendeu que o papel, acho que agora ficou na cara, que ele entende, como eu conversei com vocês há um tempo atrás, eu já debati com o Holiday, com o Kim cara a cara, e para mim tá claro que o Holiday foi um personagem. Tanto que quando eu saí do debate, eu deixei claro que eu tinha ficado chocado ao perceber que o Holiday era um personagem. Eu sabia que ele poderia ter ali um desvio de caráter ou algo do tipo, né, falasse coisas que ele não acreditava, basicamente para agradar parte do eleitorado branco que vota nele, mas quando eu o vi pessoalmente, quando eu conversei no off e quando a câmera ligou, eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, não tem condição. São pessoas completamente distintas. O Holiday que aparece na TV, ou na câmera, ou na internet, e o Holiday da vida real. Eu fiquei chocado com isso. E aí agora acho que ficou claro qual que é o papel que ele tinha de exercer. Ele tinha de ser o preto, capitão do mato, como bem lembrou o Ciro Gomes, para uma parte da elite paulista. Tanto que agora que ele não faz mais esse papel, porque ele está em outro partido, ele não está explorando mais essas pautas banalizadas que agora estão sendo exploradas pelo Guto Zacarias. O Guto Zacarias foi eleito
E ele não. Outro ponto para eu finalizar minha fala aqui, porque já está passando até do horário de encerrar a nossa live, eu sei que você tem outros compromissos. Mas só para a gente deixar claro aqui para vocês, em relação à eleição de São Paulo, em relação ao posicionamento do MBL a nível nacional. O Fernando Holliday disse que não dá para votar no Lula de jeito nenhum, no PT. O Arthur Duval e outras figuras do MBL também falando mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, caiu a máscara, meus amigos. Nunca foi por corrupção. A gente tá todos bolsonaristas, graus diferentes de bolsonarismo. É só Exatamente, isso. Nunca foi contra a corrupção. Sempre foi contra a esquerda e contra o PT. E não importa o motivo, desde que do outro lado quem está é a esquerda ou o PT, eles vão ser contra. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro, o Bolsolão aí, ó, segundo o Haddad falou no vídeo, 30 bilhões na mão do relator. Sim. A gente tem 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 e a gente tá vendo o que acontece com o MBL. E eu vou ser sério para você, viu, Pedro? Eu não sei nem como é que a gente fica chocado com a galera que vai fazer turismo sexual em uma zona de guerra, né? Onde as mulheres são fáceis porque são pobres. A gente precisa lembrar disso, né?